nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Vou cantar luz ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar luz ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Agradeço a Deus. Ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar luz ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos fazer o seguinte, para que a gente entenda o Evangelho de hoje bem direitinho. Eu vou colocar um contexto em que tudo aconteceu, porque aí as coisas ficarão muito mais claras para nós. Jesus estava no início da missão dele. Tudo era novo. Tudo era novo. E Jesus escolheu para o início de sua missão um lugar muito propício. O lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, como você quiser chamar. Por quê? Havia muitas cidades às margens do rio ou do mar.
De maneira que Jesus escolheu de fato um lugar muito bom para começar a sua missão. Pois bem, começou por ali e o povo foi se achegando, as pessoas foram ficando muito encantadas com a palavra dele, porque ele pregava muito bem. E quando Jesus se deu conta, já era grande a multidão que o seguia. A multidão queria escutar a palavra de Deus. Os pescadores que estavam por ali começaram a se acostumar à voz de Jesus. Imagina, eles chegavam depois da noite de pescaria ou de pesca, e aí já encontravam Jesus ali, fazendo pregação, ensinando. E quem estava por ali, nada mais, nada menos do que Simão, que a gente conhece também como Pedro. Estava também o irmão dele. Quem é? O irmão de Pedro. O irmão de Pedro. Se não tivesse sido filmado, ia pegar vocês agora. O irmão de Pedro é André. Estavam também os filhos de Zebedeu. Quem? João e Tiago. Agora sim, que vergonha. Estavam ali. Jesus, quando viu a multidão, pensou assim: como é que eu vou falar para uma multidão dessa? Não há microfone, não havia nada para Jesus se comunicar com aquela multidão. Aí Jesus, muito sabido, pensou: vou pedir uma barca, vou me afastar um pouquinho do meio da multidão, e o lago, o mar, vai servir como uma concha acústica. Eu vou falar de lá de dentro, e aí o vento leva a minha voz. Sabia. Viu que tinham duas barcas paradas, e aí já estava por ali há um bocado de dia, já sabia que a barca pertencia àquele rapaz ali, boa gente, que se chamava Simão. Aí Jesus disse: Simão, me presta a sua barca, vou falar de dentro dela. Simão já estava muito encantado com Jesus, emprestou a barca para Jesus. Aí Jesus entrou e começou a falar, a ensinar. Até aí, tudo normal. Tudo normal. Agora veja, Simão estava morto de tristeza. Quem é que escapa disso aqui embaixo? Antes da missa eu fui falar com o Socorro. E aí, Socorro, como foi o dia do seu aniversário ontem? Foi triste. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Poderia ter dito assim: Frei, foi bom, mas também teve uma tristeza no meio. Não, já foi triste. Foi não? Aí me contou que tinha morrido uma pessoa muito querida dela. Aí eu disse para ela: aqui embaixo não é diferente nunca. Não há como ser diferente aqui por baixo. As dores se misturam às alegrias, e as alegrias se misturam às dores da vida. Não há como ser diferente. Simão estava muito ruinzinho. Jesus sabia qual era a razão. É que quando as coisas que a gente quer não acontecem como a gente gostaria, a gente fica muito ruim. Quando o vento sopra contrário, quando as desilusões caem sobre nós, é muito natural que a gente fique para baixo, triste. E Jesus sabia que Pedro estava triste, porque tinha pescado a noite toda e não tinha pego um peixe sequer. E os outros também.
Engraçado. Veja, Jesus já sabia disso. Mas ele não foi logo para Pedro para resolver a situação de Pedro. A primeira coisa que ele fez foi ver se Pedro, mesmo na hora da dor e da tristeza, se ele era capaz de fazer o bem. Porque há muitas pessoas que, quando estão tristes, só pensam nelas, ficam paradas nelas, rodando em torno de si mesmas, e aí parece que o mundo se acabou e elas não fazem mais nada a não ser pensar na dor que está vivendo. Jesus não gosta muito desse negócio, não. Por isso, ele não resolveu o problema de Pedro antes. Primeiro, ele foi tirar Pedro dele mesmo e disse para Pedro: você pode me emprestar a sua barca, porque eu quero usá-la. Lançou Pedro para fora dele, porque quando você ama, você sai de você. Então o que é que Jesus fez? Em primeiro lugar, Jesus lançou Pedro para fora dele mesmo, porque ele estava muito triste. Estão vendo como é? E quase sempre é assim. Estou com a dor de cabeça, pronto, o mundo inteiro tem que parar, porque eu estou com dor de cabeça. Não é? Estou com uma dor, o mundo todo tem que parar, porque eu estou com uma dor. E aí eu não sou capaz de mais nada. E uns ficam muito grossos, dão patadas nos outros, são grosseiros, indelicados, só porque estão com algum problema. Só porque estão com algum problema. Jesus não acha isso uma coisa muito correta. Por isso ele vai tirar Pedro dele mesmo. Pedro, me empresta aí a sua barca. E ele emprestou. Pois bem, quando termina a pregação, é que Jesus vai até Pedro e diz: Pedro, pega a sua barca e avance. Avance um pouco mais do lugar em que eu estou. Avance. Avançar para quê, Senhor? Avance e mande os seus amigos jogarem as redes. Ah, Senhor, eu sei o que o Senhor está querendo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou pescador antigo aqui no mar da Galileia. Há peixe não por aqui. Eu estava agora lá dentro pensando: a gente é assim mesmo. Se a coisa estiver fora da lógica da gente, a gente não acredita. Para a gente acreditar, tem que estar dentro da lógica da gente. Então, quando a gente olha e percebe que não há peixe, nós já vamos logo dizendo que não há peixe e pronto. E como não há peixe, não há mais nenhuma possibilidade, porque não há peixe. Aí a gente fecha o negócio. Não há peixe. Muitos circulam só dentro da lógica humana, né? Circulam só ali. Saíram da lógica humana, aí eles dizem que não acreditam em nada. Por isso que há muitos ateus, porque eles não acreditam em nada que saia da lógica humana. O mundo do Espírito é um mundo que não é palpável. Para os que só pensam, para os que dizem que a razão é tudo, esses nunca vão admitir, porque o mundo do Espírito não é palpável, está fora da minha lógica humana, fora. Então Pedro vai dizer para Jesus com calma, ele não foi indelicado, ele disse para Jesus: Senhor, eu já pesquei a noite toda, e Jesus deve ter olhado para ele, porque o evangelista não conta tudinho, deve ter olhado para ele e deve ter dito: eu sei que você pescou a noite todinha, eu sei que você é um bom pescador, eu não sei nada sobre peixe, sobre mar, mas você sabe, eu sei sobre madeira, porque eu sou carpinteiro, aprendi com meu pai José, eu sei que você sabe, mas vamos fazer o seguinte: faça o que eu estou dizendo para você, avance um pouco mais para dentro do rio e depois peça a seus amigos para jogarem as redes. Outra coisa importante, ele diz para Pedro: avance para você.
E você vai levar com você os seus amigos. E quando vocês chegarem lá, num lugar, então vocês devem jogar juntos as redes. Mas é assim, você tem que ir, você tem que dar o primeiro passo, você tem que se determinar. Se você for, como você é o cabeça, é o que manda, é o coordenador, o seu exemplo vai arrastar os irmãos ou seus companheiros. Então, Jesus disse: avança, avança, não disse no plural, avancem, disse para Pedro: avança, e depois ele vai jogar o verbo no plural, lancem as redes. Mas primeiro ele diz para ele: vá você, depois lá dentro, como todo mundo vai seguir você, aí juntos vocês vão lançar as redes. Entenderam? Mas minha mulher não quer ir, vá você. Mas meu marido não vai, vá você. Mas eu vou sempre sozinho, vá sozinho. Os meus filhos não querem ir, faça a sua parte. Vá, vá. Quem sabe um dia, motivados pelo seu testemunho e exemplo, eles também digam: nós vamos, e aí vamos lançar as redes com você. Mas é você, camaradinha. Não porque esse mundo de hoje ninguém perdoa, perdoe você. Não porque nesse mundo de hoje ninguém é honesto, seja honesto você. Todo mundo gosta de passar a perna nos outros, não passe a perna nos outros você. Não é não? Você. Ninguém se levanta no ônibus para dar o assento a uma mulher grávida ou uma pessoa idosa. Se levanta você e dê o assento você. Porque a gente fica com a mania, né? O povo não faz. O povo é assim. Mas dá uma olhadinha para ver se você não está repetindo as mesmas coisas. Dá uma olhadinha para ver se você está fazendo diferente ou se você está fazendo do mesmo jeito de todo mundo. Dá uma olhadinha. Dê, melhor dizendo, uma olhadinha. Pois bem, aí Pedro disse a coisa mais certa. Ele deu para Jesus a resposta mais correta que ele poderia dar. Senhor, já pescamos a noite toda e não há peixe, mas só porque o Senhor está dizendo que eu devo ir, eu vou. Aí eu vou. Só por isso. Irmãos, é só por isso. Para eu vir celebrar a missa de hoje, eu tive que dizer a Jesus: é com você. Porque passei quase que a noite toda em claro. Para levantar foi difícil demais. Quem tem filho pequeno, né? 4 cachorrinhos, misericórdia. Aí foi difícil levantar. Bastante. Então Pedro vai dizer para Jesus: eu só vou porque o Senhor está dizendo que eu devo ir. Então, dando crédito à tua palavra, Jesus, eu vou. Eu vou, porque é a tua palavra. Agora, olha, Jesus, vou logo dizendo para o Senhor: se fossem os outros que estão aqui dentro dessa barca, eu iria nada. Iria não. Não é porque o irmão que está perto de você está mandando, é porque o irmão está falando em nome do Senhor para você. Não é porque o irmão é o exemplo do mundo todo, é porque ele está falando em nome do Senhor para você. Ele está lembrando para você que a palavra diz assim. Então, mesmo que ele seja cheio de defeitos, de erros, de fraquezas, você deve dar crédito
é a palavra do Senhor que Ele está dizendo para você. Ele está anunciando a você. E Ele está dizendo para você que você deve ir para frente. Então você vai para frente. Jesus, eu vou unicamente porque o Senhor está dizendo que eu devo ir. Eu vou. Só por causa da tua palavra. Eu penso assim, que tudo na nossa vida funciona a partir desta convicção. É por causa de Jesus. Eu só vou por causa dele. Eu só vou chegar no horário da missa por causa dele. Eu só vou perdoar você, cabra safado, por causa dele. Eu só vou perdoar você, mulher fofoqueira, infeliz, por causa de Jesus. Eu só vou fazer o bem a você quando o meu coração nem me pede isso, só por causa de Jesus. E eu não vou pegar no que não é meu por causa de Jesus. E eu não vou fazer nada errado por causa de Jesus. Eu já ouvi tantas esposas dizendo assim: só por Deus eu vou enfrentar mais essa situação. Só por Ele. Porque eu, Frei, eu não quereria mais. De forma nenhuma. Mas por causa de Jesus, eu vou. Eu vou. Eu penso que se a minha vida não funcionar assim, é muito difícil a vida. Se torna muito difícil a vida. Porque quase sempre eu sou empurrado pela convicção de que o que eu estou fazendo é por causa de Jesus. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. É por causa dele. É sempre por causa dele. Agora vocês acham que a gente abandonaria tanta coisa se não fosse um ideal muito grande queimando dentro? Vocês acham que é bom viver longe de tudo e de todos? Tem que ter uma razão muito maior, que nos impulsiona, que nos incita a ir para as águas mais profundas, porque se não houver uma razão maior, a gente não vai. Não vai. Fé é isso daqui. Eu dou crédito à tua palavra, meu Senhor, mesmo quando eu tenho a convicção de que no mar não há peixe. Mas por causa da tua palavra, eu vou para frente. Eu vou para frente. Isso é fé. A gente pensa que fé é tudo claro. Tudo claro. É não. É sempre assim. Por causa da tua palavra, eu vou. Eu vou. Vou enfrentar mais esse trabalho, meu Senhor. Mais este dia de trabalho. Por causa da tua palavra. E não tenha vergonha de Deus. Porque os que não acreditam farão tudo para que você não acredite. Não acredite. E aí você vai ter que dizer para um sujeito que não acredita: eu creio na palavra dele. Você pode dizer o que você quiser, mas se eu creio, se eu não tiver convicção, os outros me levam, os outros me enganam, e aquilo que mais o ateu
ele quer, sabe o que é? É arrancar de dentro do seu coração uma verdade que você passou